Nós estivemos aqui. Louvo a Deus por esta confiança do pastor, da igreja. E nesta noite, irmãos, nesse último culto, o culto de missão, nós só louvamos a Deus, porque se não fosse a missão, se Deus não tivesse levantado alguém para ministrar para você, você não estaria aqui. Alguém teve que pregar, você teve que ouvir esta palavra, alguém foi usado pelo Senhor para que você estivesse aqui nesta noite. Da mesma forma, cada um de nós que aqui estamos, alguém se dispôs a pregar a palavra de Deus, e nós ouvimos, e a palavra de Deus fez efeito em nossas vidas, nós entregamos nossas vidas a Cristo, e hoje nós estamos aqui. E este culto de missão, irmãos, é para nós refletirmos sobre a obra missionária. E eu sei, irmãos, que esta igreja aqui é uma igreja missionária. Pelo pouco que eu conheço da igreja, eu sei que é uma igreja que faz missão, que leva a palavra, que busca almas para o reino de Deus. E nesta noite, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. E o verso de número 49. Nós vamos ler dois textos nesta noite, para que nós possamos estar aqui refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 49 nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quero que você leia comigo Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Lucas capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, nesta noite eu quero trazer aqui uma reflexão para os irmãos sobre a questão da missão. E quando nós analisamos um pouco da nossa história, nós deparamos com dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que tiveram uma revelação dada por Deus que eles deveriam vir para Belém do Pará, aqui no Brasil. Eles que receberam o batismo no Espírito Santo em um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. E eles, cheios do Espírito de Deus, tiveram a revelação para vir para o Brasil. E aí começa a pregar a mensagem, que é uma mensagem que a igreja sempre pregou e continuará pregando, que Jesus Cristo, Ele salva, batiza e prepara para o céu. Esta mensagem, ela nunca deixará de ser pregada, porque é a mensagem pentecostal, que aonde a igreja Assembleia de Deus nasceu. E esses missionários vieram aqui para o Brasil e trouxeram este avivamento, e esta obra missionária cresceu. Muitas igrejas foram abertas. Por isso que hoje, irmão, nós estamos aqui, porque eles receberam a unção do Espírito de Deus na vida para proclamar a palavra de Deus. Eu quero nesta noite titular esta reflexão como a unção missionária. A unção missionária. Meus queridos, no Antigo Testamento, nós sabemos que a unção significa o ato de ungir com óleo, como no Antigo Testamento o profeta ia ungir um rei ou sacerdote. Assim, no Novo Testamento,
Quando Jesus ele diz, em Lucas capítulo 24 e 49, ele diz: ficai na cidade. Outro texto vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isto é, a unção que desceria sobre a vida dos discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu li nesta noite, Jesus, propriamente Lucas, que escreveu o livro de Atos também, ele começa a falar, no versículo de número 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isto é, ele escreveu Lucas, e agora ele começa a escrever Atos dos Apóstolos. Ele escreveu Lucas falando e narrando quando Jesus estava aqui, mas ele começa a narrar e a escrever Atos dos Apóstolos a partir do momento que Jesus subiu ao céu, foi ao assunto ao céu. Mas ele começa a dizer e falar daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Mas agora não é mais através de Jesus em corpo, mas agora através do seu Espírito. E ele diz, no versículo de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isto é, Lucas estava falando de uma promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2 e versículo 28, aonde a Bíblia vai dizer: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonho, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Lucas estava falando desta promessa, e Jesus fala para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém. E o que é, irmãos, ficar em Jerusalém? É ficar no lugar da bênção, é ficar no lugar da obediência à palavra de Deus. Quando Jesus diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, permaneçam firmes na promessa que o Pai fez, porque virá o Espírito Santo sobre vocês. Permaneçam em Jerusalém. Os discípulos só receberam a promessa do Pai porque permaneceram aonde o Senhor mandou eles permanecer. Nós vamos ver dois discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos desacreditaram da promessa, estavam em outro local, mas a Bíblia vai dizer que os outros discípulos foram para Jerusalém e ficaram em Jerusalém, permaneceram em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém, irmãos, é permanecer na palavra de Deus, é permanecer na obediência a Ele, porque a qualquer momento Ele vai descer com esta unção missionária e te capacitar e te preparar para esta obra missionária que Ele quer que você faça. A unção missionária é uma promessa do Pai, como eu falei, e é uma promessa universal, quando Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isto é, não haveria, ou não vai haver, ou não houve acepção de pessoa. Em todas as nações esse evangelho é pregado, e aonde este evangelho é pregado, o Espírito de Deus
quando diz: derramarei sobre toda a carne. Isto é, ninguém pode aceitar Jesus se não for pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele diz: derramarei sobre os servos e sobre as servas, isto é, ele está falando do batismo no Espírito Santo, isto é, o revestimento de poder, esta unção missionária que desce sobre o servo e sobre a serva para capacitar para a obra de Deus. Quando se aceita Jesus, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas precisa se receber o revestimento de poder. E esse revestimento vem através do batismo do Espírito Santo, que os irmãos sabem muito bem que os discípulos já tinham o Espírito, mas eles precisavam ser revestidos de poder. E quando Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, este poder significa uma habilidade, uma capacitação, um poder que capacita os discípulos agora pregar e verem milagres, verem prodígios, verem Deus fazer coisas grandes através das suas vidas. E eu sei que nesta noite, irmãos, a igreja aqui é uma igreja missionária, e se você ainda não recebeu o revestimento de poder, nesta noite, Jesus Cristo, que é o batizador, que é aquele que fez a promessa, que é aquele que vai descer sobre ti esta unção missionária esta noite, basta você crer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Primeiro, para que acontecesse este derramamento de poder, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 14, Atos dos Apóstolos, do versículo 1, ele diz: todos perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles perseveravam em oração. Eles estavam em Jerusalém, permaneciam em Jerusalém e estavam em oração. Estavam buscando a promessa, estava almejando este revestimento de poder. E ele diz: e sereis minhas testemunhas. E quando nós vamos analisar, irmãos, esta palavra testemunhas, não é simplesmente que eles iam testemunhar, falar de Jesus, mas era que eles receberiam uma capacidade tão grande, com a presença do Espírito Santo, que eles seriam capazes de morrer por Jesus. Esta unção missionária, irmãos, que é o batismo no Espírito Santo, faz com que você se torne testemunha de Jesus, ao ponto de você morrer por Jesus. Porque a palavra testemunho no original quer dizer mártir, se tornar mártir. Eles receberam a capacidade de falar de Jesus e não negar a Jesus ao ponto de serem levados à morte, porque eles estavam cheios da presença do Espírito de Deus. Por isso Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
de morrerem por esta palavra, porque a presença do Espírito está na vida de vocês. A capla sobra na viação. Onde a capla sube. Sereis minhas testemunhas. E é interessante, irmãos, que Jesus diz, tanto em Jerusalém. É interessante quando você é revestido por Deus do Espírito, você começa a pregar para os seus parentes, para os seus vizinhos, para o seu bairro, aonde você está, no lugar onde você está, você começa a pregar, a anunciar a palavra de Deus, porque você começa a ser testemunha em Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante que a partir deste momento, no capítulo de número 2, quando a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no cenáculo, no versículo de número 14, estavam perseverando em oração. No capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Eles estavam perseverando em oração, estavam no lugar da promessa, ficaram em Jerusalém, perseverando em oração, e estavam unidos. Quando a igreja se une em um propósito, irmão, pode ter certeza que a resposta virá. Eles estavam em um só propósito, ficaram em Jerusalém, perseveravam, oravam, unidos, estavam em um só propósito, esperando a promessa do Pai. Eu não sei qual é o propósito que você está esperando, mas tenha certeza que se você está perseverando em oração, a resposta virá. Porque a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Continuaram, permaneceram, e no momento que eles vão receber a visita do Espírito Santo, eles estavam no mesmo lugar. Isso, irmãos, traz algo para nós refletirmos, que muitas vezes nós queremos até, quem não é batizado com o Espírito Santo, quer até receber o batismo, mas começa a orar, ora uma semana, ora duas, ora três, ora quatro, na quinta já não ora mais, já não está no mesmo lugar. Mas os discípulos continuaram, perseveraram e estavam no mesmo lugar. Ficaram em Jerusalém, unidos em oração, perseveraram e ficaram no mesmo lugar. E a Bíblia vai dizer: de repente veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
e pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, se você crê neste batismo no Espírito Santo, nesta noite a unção do Espírito descerá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Alava sub de calamachuri me de calamahas. Ai de calama sobre neva sobra naquia sobre neveas. E a Bíblia diz, meus queridos, que esta unção missionária, quando desceu sobre a vida dos discípulos, muitos pensavam que eles estavam embriagados e começaram a criticar. E Pedro começa a tecer um discurso falando que eles não estavam embriagados, mas era a promessa que Deus fez através do profeta Joel. E quando Pedro ele começa a pregar, fazer esse discurso, a Bíblia diz que o povo pergunta a ele, no versículo de número 37 do capítulo 2, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Depois que Pedro recebe a unção do Espírito, Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, Pedro que era um homem um pouco truculento, rude, mas agora cheio da presença de Deus, faz um discurso aonde as pessoas escutam a palavra e no momento perguntam o que eles podem fazer. E Pedro responde e diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro diz: arrependei-vos. Esta ainda é a mensagem, irmão, para os nossos dias. Arrependei-vos e credes, para que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a mensagem que a igreja tem que levar para aqueles que estão perdidos aí fora, porque Jesus ele ainda é o mesmo que batiza com o Espírito Santo, ele ainda é o mesmo que enche o crente de unção do Espírito. Oh, decalava sobra naviaçou. Daqui a platô. A igreja, a partir do momento que recebe esta unção missionária, a igreja começa a crescer. E a Bíblia diz que no discurso de Pedro foram quase 3.000 almas que se renderam ao Senhor. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na instrução, no ensino da palavra de Deus. Eles cresciam na graça e no conhecimento, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje em dia, irmãos, principalmente depois desta pandemia, os irmãos aqui, eu não sou tão antigo, mas eu lembro quando eu aceitei Jesus, nós tínhamos aquele costume de ir para a casa de alguém que orava, e ali nós orava, e ali terminava, fazia-se um lanche, tinha aquele costume de sempre estar orando, tanto na igreja como nas casas. Mas hoje, irmão, não tem mais esse costume. E naquela época não eram os templos, mas era de casa em casa, os irmãos oravam, perseveravam na doutrina da palavra.
na comunhão e no partir do pão e nas orações. Precisamos, irmãos, estarmos cheios desta unção do Espírito, para estarmos aprendendo da palavra, na doutrina, e essa doutrina continua sendo a mesma dos apóstolos. A igreja primitiva continuava perseverando na doutrina dos apóstolos. Lamentavelmente hoje, irmãos, muitas vezes nós vemos umas doutrinas que não é mais a doutrina dos apóstolos. Nós vemos mensagens que é autoajuda, mensagem de coach, mas a mensagem da palavra de Deus continua a mesma. Mensagem de arrependimento, mensagem que Jesus batiza no Espírito Santo, mensagem que Jesus prepara e salva e prepara o homem mais vil pecador, porque a palavra de Deus, ela tem este poder. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é como martelos que esmiuçam a penha. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Esta palavra é como espada de dois gumes, que penetra e é apta para discernir os pensamentos, juntas e medula. É como uma espada afiada de dois gumes. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz, assim como a chuva desce sobre a terra e ali faz brotar a árvore e depois o fruto. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Esta palavra, ela não volta vazia. E a igreja continuou perseverando na doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta igreja foi tão impactada com esta unção missionária que a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Atos que Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração, esta oração nona, e havia um coxo que pedia esmola lá. E quando viu Pedro e João, a Bíblia vai dizer que ele começou, ou fitou os olhos em Pedro e João, esperando receber alguma coisa de esmola. A Bíblia vai dizer: vendo ele a Pedro e João que ia entrando no templo, implorava que lhe desse alguma esmola. E aí Pedro, fitando os olhos, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E aí o que eu entendo, irmãos, que a partir do momento que a igreja recebe esta unção missionária, o poder do Espírito Santo nela, por mais que ela não tenha prata, que ela não tenha ouro, mas ela tem a presença do Espírito, aí é onde há a diferença. Ele olhou, Pedro e João pediu para que ele olhasse. Olha para nós. Os irmãos já viram, os irmãos dizendo assim: irmão, não olhe para mim não, viu? Eu vou cantar aqui, mas eu estou cantando para Jesus, não olhe para mim não, né? Eu vou pregar, mas olha para Jesus, não olha para mim não. Pedro e João dizem: olha para nós. Aí as pessoas que estão aí no mundo têm que olhar para você, para mim, e tem que ver a diferença. Pedro disse: João, olha para nós. E a Bíblia vai dizer: vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Não se pode construir
uma cidade em um monte, sem que ninguém veja. A luz tem que ser vista. Então, esse negócio de dizer não olha para mim, tem que olhar. Tem que olhar e tem que ver Deus em você. Tem que ver Deus em mim. E a Bíblia diz que quando eles receberam esta unção, este poder, eles ficaram tão cheios do Espírito Santo que eles não tinham uma moeda no bolso quando eles iam para a oração. Mas os homens estavam cheios da presença de Deus. E quando ele diz olha para nós, e eis que ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa, Pedro porém disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, se levanta e anda. Daqui a pouco sobra na aviação. Eu não tenho prata nem ouro, mas a presença que eu tenho, a unção que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba a unção do Espírito de Deus nesta noite e comece a falar em outras línguas conforme o Espírito quer estar aqui nesta noite. Ai de que piaçou. A igreja fica de pé nesta noite. Alamanto. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Você onde você está nesta noite? Nesta noite, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, Senhor, que esta unção, em nome de Jesus, Pai, toma teu povo nesta noite, Senhor, e enche o teu povo, Pai, da tua unção, do teu Espírito, em nome de Jesus.